Que a paz e o amor de Jesus continue conosco. É uma grande alegria estar nessa casa. E como uma pessoa que conversa, né? Sou palestrante, sou uma pessoa que conversa acerca do Evangelho, tantos corações amigos e novos corações a conquistar. Que Jesus nos abençoe. Por que um convite ao perdão? Será que precisamos perdoar? Precisamos ser perdoados? Por que a temática do perdão? Porque o mestre e amigo sempre nos traz a oportunidade de aprender e a perdoar. Por que somos convidados a perdoar? Fica a interrogação para que possamos começar a pensar a respeito do assunto. O Livro dos Espíritos, Origem e Natureza. Os espíritos são seres inteligentes da criação, está dando para ouvir todos no final? Que povoam o universo no plano infinito, plano extrafísico. São obra de Deus, sua criação, tiveram princípio e são criados até hoje. A época e o modo que se operou em sua criação são desconhecidos. O elemento inteligente do universo é o espírito, somos nós somos espíritos. Ele é incorpóreo, é a forma mais exata para que nós possamos entender um pouco. E aqui nós fazemos uma análise, um paralelo entre inteligência e instinto, também ainda no Livro dos Espíritos. Parte 1, capítulo 4. A inteligência não é atributo do princípio vital, pois as plantas vivem e não pensam, só possuem vida orgânica. Inteligência e matéria são independentes, pois o corpo pode viver sem inteligência. Por que a nossa conversa ela não tem em relação ao princípio da inteligência e no caso do instinto? Porque nós estamos falando de perdão. E só precisa perdoar e aprender a perdoar, e ser perdoado por seres inteligentes, né? No caso, seres, nós, espíritos. Inteligência e matéria são independentes, pois um corpo pode viver sem inteligência. Isso nós aprendemos também. A inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos que lhes dá, com o pensamento, a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que possuem uma individualidade. A fonte da inteligência é a inteligência universal, provém de Deus, do Criador. A inteligência constitui uma faculdade própria de cada ser e constitui sua individualidade moral. O instinto ele é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. É através dele que todos os seres provêm as suas necessidades. Não se pode estabelecer uma linha de separação entre o instinto e a inteligência, pois muitas vezes se confundem, mas muito bem se pode distinguir os atos que decorrem de um e de outro. Porque na inteligência já ocorre o raciocínio, o instinto é a necessidade peculiar de cada ser. O próprio animal tem instinto. Muitas vezes o homem questiona, fala assim, mas não parece uma inteligência, coisa que o animal faz e nós ainda não fazemos. Mas não, é um instinto talvez para nos tocar, para mostrar como deveríamos agir em certas situações. As faculdades instintivas não diminuem com o crescimento das faculdades intelectuais. O instinto existe sempre e o homem despreza. Ele também pode conduzir ao bem. Algumas vezes nos guia com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia, né, o instinto. Mas a razão, às vezes o instinto, ele pode nos seguir com mais segurança que a razão, né? Aprendemos que a razão é a razão, né? E esse é o nosso conceito. Mas não. A razão nem sempre é guia infalível, nos diz os Espíritos. Pelo fato de ser falseada, pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. Mas como assim mal falseada? O que podemos fazer? Porque nós sabemos que no processo de educação, de aprendizagem, alguém te transmite um conhecimento. É por isso que a profissão, a função de um professor, mas lembrando que não é só um professor, de todos nós, quando ensinamos algo para alguém, a importância é tão grande, porque nós podemos estar falseando o conhecimento para aquele ser. E quando você falseia uma educação, um processo de aprendizagem,
aquilo pode se arrastar pela existência toda e a pessoa toma aquilo como verdade. Então, por isso que a razão, ela nem sempre ela vai ser guia infalível, porque pelo processo da má educação, da má orientação, você pode falsear segundo a sua vontade, segundo a forma que você aprendeu. O instinto não raciocina, a razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Mas isso quando ele tem condições de ter essa liberdade na sua humanidade, ele tem em mãos esse livre-arbítrio. Porque às vezes falamos tanto em livre-arbítrio, a juventude fala tanto em liberdade, em tanto querer ser livre, mas nós descobrimos que quando nós temos condições de ter o livre-arbítrio em nossas mãos, ele tem que ser também, ele tem que ser raciocinado e acompanha com o livre-arbítrio uma responsabilidade. Porque a partir de então sabemos, temos mais certeza de tudo que fizermos, plantarmos, a colheita vai ser inevitável. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação e de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações, conforme as espécies e as suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, o instinto se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. E assim, no decorrer de nossa trajetória como espírito destinado à perfeição, à felicidade, como cada um de nós somos, por nossa vontade nos equivocamos em caminhos tortuosos, onde estacionamos em dado momento e, na marcha evolutiva, gerando assim dores e sofrimento. O livro dos Espíritos fala, mas quando que eu começo a sofrer? Todas as vezes, na maioria das vezes, nosso sofrimento advém do momento em que você quebra a lei do equilíbrio. Mas como assim a lei do equilíbrio? Eu penso, se eu tenho boa qualidade de pensar. Se eu começo a pensar de forma negativa, desejar o mal de alguém, eu estou quebrando o equilíbrio. Se eu me alimento além do que eu necessito, eu quebro o equilíbrio. Se eu uso de outros tipos de ações que vai me levar a situações não boas para mim e para a minha família, eu estou quebrando o equilíbrio. Então o sofrimento, a dor, ele vai se dar muitas vezes quando nós passamos essa linha tênue. Normalmente nós nos alimentamos, gostamos do que comemos e já estamos satisfeitos. Mas aí falamos assim, mas um pouquinho só, né? A esposa fala até que eu sou obsessor de comida. Não, mas pode. Então hoje eu já controlo mais, porque às vezes a pessoa não quer mesmo, né? Então assim, a pessoa luta contra si própria. Então a comida foi um exemplo, mas tem outras situações. Então toda vez que nós fugimos a essa lei de equilíbrio, nós vamos sofrer. E na oportunidade nós temos a bênção da reencarnação, né? Porque a justiça divina nos concede esse meio facultado por Deus para chegarmos à perfeição. E graças a Deus nós sabemos do véu do esquecimento. Uma coisa importante, hoje, nos dias de hoje principalmente, nós temos uma grande dificuldade de concentração, né? Nós estamos presentes fisicamente e muitas vezes nós não estamos presentes espiritualmente e mentalmente. Isso faz com que percamos uma série de aproveitamentos. Como nesse hospital, nesse momento em que nós paramos para ouvir, onde quem fala também está se alimentando do que fala, que é o primeiro a ser testado, nós também estamos passando por um processo de cura, de aprendizado, processos em que muitos de nós temos uma flexibilidade de mudar, sofremos às vezes da síndrome de Gabriela. Então, quando nós estamos em algum lugar, para junto aprendermos em conjunto, nós temos que procurar estar como um todo. Aconteça o que acontecer lá fora, agora é o momento de deixarmos a preocupação lá fora e aproveitarmos o momento aqui de dentro para que juntos possamos alcançar o objetivo. E assim sucede na nossa reencarnação. Pouco importa o que eu fui no passado, pouco importa o que eu fiz, porque o que está feito, está feito. Mas o que eu posso fazer? O que eu posso fazer daqui para frente? Não adianta eu saber se fui rei ou se fui servo, se ajudei alguém ou se ceifei a vida de alguém, mas sim a oportunidade que temos no retorno. E com isso,
nós temos a pluralidade das existências. Passamos por vários corpos, por vários seres, vários países, culturas diferentes, gêneros diferentes, né? Gênero, ora habitamos corpo masculino, por necessidade, ora corpos femininos, e cada existência desempenhando o seu papel. Mas nós temos que lembrar que nenhum espírito é igual ao outro, e que nós precisamos nos trabalhar e nos conhecer, como nosso amigo Sócrates falava: conhece-te a ti mesmo. Porque não adianta eu querer mudar o outro, não adianta eu culpar o outro por não ser feliz, porque nós muitas vezes queremos uma desculpa pelo fato de não querermos nós ir para a luta. Ninguém é responsável pela felicidade de ninguém, mas cada um de nós temos que ter consciência que nós já somos espíritos renitentes, repetentes, já passamos teimosos, né? Por diversas vezes, e muitas vezes caímos nos mesmos erros e faltas, mas Deus é bondoso, nos dá a oportunidade da reencarnação. E mais uma vez falando do equilíbrio, e nós temos no Livro dos Espíritos essa fala que diz: quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus que vos dá a medida daquilo que necessitais. Quando excederes dessa medida, sois punidos. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite de suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Resposta à questão 633 do Livro dos Espíritos, de divino ou natural. E a vida é feita de escolhas. E as escolhas, elas têm necessidade de ter um raciocínio. O que é que nós queremos para nós? Que escolhas fazemos para nossas vidas, pela vida dos filhos inicialmente? Né? Que caminhos queremos trilhar? Às vezes eu falo: eu queria saber qual é a minha missão, o que eu posso fazer, eu queria tanto fazer isso, aquilo, ter uma mediunidade para poder receber psicografia, para falar. Os espíritos utilizaram do meu corpo físico, a parte psicofônica, queria isso, queria aquilo. Mas se nós pararmos para pensar, todos os seres, cada um de nós tem seu lugar no universo. Nenhum de nós não tem um espaço, não estamos aqui. Até o vago tem seu lugar no universo, tem a sua importância, cada átomo. Nós temos que entender que o que precisa ser feito tem que ser feito com dedicação, com amor. É tão importante o trabalho de quem coloca água para nós bebermos, talvez até muito mais do que quem está aqui falando, do que quem está atendendo. É tão importante o trabalho de quem vai a essa sala, do que tudo é o sentimento, do que quem está aqui falando. Eu costumo dizer que quem está aqui falando, tipo por mim, talvez seja o que mais precisa. É por isso que na nossa doutrina não tem ídolos. Nós somos companheiros e estamos em exercício constante. Porque se nós tivéssemos ídolos entre nós, encarnados, a primeira falta, ao primeiro tropeço do irmão Marcelo, vocês deixariam de seguir a doutrina dos Espíritos. Porque o nosso ídolo é Jesus. E Jesus fala: você está sofrendo, você está cansado, você está desesperançado, levanta-te e anda, vai trabalhar, mesmo desconjuntados. Não podemos parar a marcha. Já pararam para pensar, quando nós estamos em férias, não sei vocês, né? Vou falar por mim, que ficam dias, em casa uma semana, daqui a pouco já eu quero ir para Caspito, vou falar de vocês, não falar de mim, vocês não acontece. Já não queremos mais levantar. Eu tenho assim, né, uma tendência, inclinação à ociosidade. Morar de férias é muito bom, porque está na praia, está nas férias, quando passa é difícil para trabalhar. Então assim, nós temos que nos vigiar o tempo todo. Porque ainda somos propensos ainda ao noticiário, à vida dos outros, né? Ao que o outro está fazendo lá em Brasília, está deixando de fazer. E esquecemos de buscar o nosso trabalho, o nosso lugar no universo. Será que o meu lugar no universo é esse papel? Mas se você não assistir o que acontece no telejornal, você vai ser uma pessoa bitolada. Você vai ser não precisa assistir para saber o que está acontecendo. Tem coisas que não dá para mudar. Tem como ajudar? Sim. Mas culpar o outro ainda vai ser muito mais fácil para mim do que assumir minha parcela de culpa dentro de um processo em que eu poderia não estar sendo omisso, poderia estar orando, poderia estar vibrando.
Até às vezes assim, essa questão do WhatsApp, né? Muito legal, muito bacana. Mas amigos de conhecimento diversos, às vezes mandam umas piadas para não deixar o amigo sem graça. Eu não sei se você está sendo pior e botar o kkk, ou você entendeu porque você abriu e leu, né? Tem coisas que falam assim, vou partilhar essa aqui, peraí. Mas isso aqui está falando o quê? Não, está falando isso que o cara é isso, a esculação do cara que jogou aquilo. E o que eu já fiz? Né? Será que eu fui justo todas as vezes? Eu começo a pensar sobre mim. E quando começo a pensar sobre mim, eu falo assim, não tem, porque o espírito que alcança uma perfeição que não é minha ainda, ele jamais faria isso. Então nós temos que parar para pensar a respeito das nossas escolhas, porque elas vão gerar guerras, conflitos, dor, né? E aí, agora tem alguns ícones aqui, sem ter o objetivo de julgar, algumas figuras que nós vamos falar dessas pessoas, desses seres, para relembrarmos algumas escolhas que não são diferentes de nós, às vezes em menor escala, em maiores escalas. Algumas pessoas que vão trazer recordações boas, outras não muito boas. Mas qual é o nosso parecer, né? Uma vez eu fui falar num casa espírita sobre o nosso irmão livre. Quando eu falei, meu Deus do céu, né? Aquela coisa assim, as pessoas ficaram muito espantadas. Mas por quê? Né? Será? Então eu não vou acreditar na justiça divina, que ele não vai ter melhora? Ele não teve aumento? Será porque nós, né? Será que o tempo todo ele errou? Então nós temos algumas escolhas. Vamos lá. E nosso irmão, eu nem lembrava, tá bem? Eu nem lembrava que ele vinha aqui. Nosso irmão Hitler, nosso irmão Mandela, foram escolhas por esses espíritos. Nosso irmão Jesus, Napoleão, uma grande missão, e segundo os espíritos ele se cumpriu na sua missão, mas ele teve a escolha dele. Nosso querido Pestalozzi, através da educação, através do amor, lá na escola de Kardec, que foi educado, com a escola da Ponte, em Iberton. Judas, em relação ao momento da traição. Nós temos Estevão, que foi o primeiro mártir do Evangelho, apedrejado na obra Paulo Estevão, Mover Espírito, irmão do Traz, o primeiro mártir. Saulo de Tarso, sendo da lei depois de Paulo de Tarso. Nossa querida Madre Teresa na Índia, Luz. Joana d'Arc, segundo o meio espírita, que alguns não podemos afirmar, mas já dizem que Joana d'Arc seria a própria reencarnação de Judas, há um tempo depois, e segundo psicografia dela mesma, e também obra de Gamgueni, diz que ela teria sofrido até mais que o próprio Jesus, porque Jesus estava no corpo de um homem, tem uma resistência maior. Jesus teve ali de um processo de flagelação do corpo, foi flagelado o seu corpo e o desencarne. Ela ficou 60 dias suspensa numa gaiola, sofrendo, tentando ser acusada, tinha interrogatórios intermináveis, também foi vendida para seu inimigo, da mesma forma que Jesus foi vendido por moedas, e no caso triunfou espiritualmente. E segundo a obra de Joana d'Arc, ela poderia também, em dado momento, ter renunciado, aquilo ali não precisava aquele martírio, mas ela quis ir mais à frente. Princesa Isabel, a respeito, se nós lermos Brasil, Coração do Mundo, Guardando o Evangelho, nós vamos ver a importância da família real no Brasil, Guardando do Evangelho, a importância de cada uma dessas pessoas. Maria de Nazaré, sua colônia espiritual, irmãos suicidas. Heróis antigos, que mandou sacrificar as crianças. João Batista, no momento do batismo de Jesus. Kardec, nosso codificador. Nosso querido Gandhi, também uma estrela de uma luz na Índia. Pôncio Pilatos, que lava a mão. Quantas vezes a gente, como Pôncio Pilatos, sobre alguma coisa que nos passa para se resolver e lavamos as mãos? Nosso querido Chico. Então são sentimentos diferentes, mas eu quero mostrar essas imagens, não julgando cada um que fez e deixou de fazer, mas mostrando escolhas, escolhas que possam ser feitas. Então por que somos convidados a perdoar? Por que somos convidados? Alguém quer falar em uma palavra? Alguém acha por que somos convidados a perdoar? Pode falar, gente. Nós estamos aprendendo juntos. Nós temos que, muitas vezes, errar para acertar. E quem sou eu para dizer certo ou errado? Por que somos convidados a perdoar? Alguém sugere? Por quê? Fala, meu irmão.
crescimento espiritual. Mantentar nosso próprio Crescimento espiritual. Sim. O irmão foi falado lá no meio de camisa vermelha? Não. Ele foi dar força para você falar. Lógico. Alguém mais? Por que somos convidados a perdoar? Tudo bem? Pode falar. Você quer falar? Falar? Tá. Eu vi ela levantar o braço, de repente não é o dela, né? Mas eu tenho óbvio bifocal, gente. Melhor do que o espírito, não é? Bem, causa de nossas faltas e equívocos. As chagas da humanidade, que nós sabemos que é o orgulho e o egoísmo, né? Essas são as causas as grandes causas, né? Das nossas faltas e equívocos. Refletindo um pouco, o que me faz causar tanto incômodo na forma em que vivem as pessoas? Isso não quer dizer que seja todos nós, né? Por que as pessoas se sentem tão incomodadas com a forma que o outro vive? Por que seria? Vamos pensar a respeito. E também, a forma que vivo nem sempre me incomoda tanto. Por quê? Geralmente nos incomodamos como o outro vive, mas não paramos para pensar na forma que vive, se não me incomoda tanto. Por que isso? Por que essa preocupação, né? Essa coisa que o outro me incomoda e a mim nem tanto? Porque nós muitas vezes, quando estamos num lugar, tendo algum aprendizado, seja aqui ou no templo, pensando assim, mas fulano que tinha que estar aqui. Não era ele, seria eu ia tanto que fulano tinha que estar aqui, para fulano ouvir. E por que não nós? Vamos pensar um pouco. A difícil e doce oportunidade do perdão. A misericórdia é o complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não será também nem dócil nem pacífico. O ódio e o rancor revelam uma alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima do mal que lhe quiseram fazer. Infeliz daquele que diz: nunca perdoarei. Uma coisa que é legal que podemos falar, pelo menos eu falo com toda certeza e convicção, gente: nunca digam nunca. Porque é muito difícil. Às vezes você fala que nunca farei isso, você se pega fazendo, né? Ou nunca perdoaria. Ou nunca, é bom nunca dizer, porque realmente nem sempre isso vai se encaixar. A misericórdia, eu já dei, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Reconciliar-se com seus adversários. Reconciliar-nos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estiveres com ele a caminho, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz, e que o juiz vos leve ao ministro da Justiça, e que sejais mandado para a prisão. Eu vos digo a verdade, que não saireis de lá enquanto não houveres pago até o último centímetro. Mateus capítulo 5, versículos 25 e 26. E na verdade, nós não podemos perder a oportunidade de reconciliar. Jesus falou em parábolas também. Então, quando fala para que não seja entregue ao juiz, você aproveitar a oportunidade do agora. Porque depois que vai para o mundo espiritual, cada um de nós, é tudo mais difícil. Por que existe essa busca, essa perseguição, muitas vezes, do irmão do plano espiritual desencarnado, até nós, vice-versa? São situações que ficaram mal resolvidas. Porque nós, geralmente, ficamos numa linha de acomodação e muitas vezes não reconhecemos os nossos equívocos. Não temos humildade de reconhecer quando nós erramos. E levamos esse orgulho anos e anos. Às vezes pai e filho, esposa, um núcleo familiar, uma existência toda, leva aquele rancor, aquela falta, e às vezes é uma coisa tão pueril, né? Tão pueril que poderia ter sido resolvida, e chega na hora do túmulo aquela mágoa, aquele coração pesado, aquele pesar, fora as doenças que vamos acumulando. E hoje as ciências já falam sobre essas doenças, por não perdoarmos, por não estarmos abertos ao perdão, ao auto-perdão, né? Por nos culparmos, né? Nos sentir culpados uma existência toda. E fulano passou por aquilo porque eu cometi desta forma, eu fiz assim.
fulano fez isso por minha causa, e vamos levando, sempre em função de um passado. O argueiro e a trave no olho. É uma insensatez dos homens ver o mal dos outros antes de ver aquele que está em nós próprios. Ou seja, aquilo que nós falamos. Fica bem mais fácil ver que o outro está errando. Mas muitas vezes nós estamos fazendo a mesma coisa, ou pior. Não julgueis para não seres julgados. Aqueles que tivessem pecado, atire a primeira pedra. Essa passagem de Jesus com a mulher adulta é muito interessante. E Jesus, nos ensina até hoje com seus exemplos, o sábio, porque Jesus, sem ferir a lei, ele fazia com que aquele homem daquela época, e de qualquer época, pudesse se ver numa situação a fim de não se cometesse outras faltas, Porque apedrejar uma pessoa, essa lei humana, desde a época de Moisés, esse ato bárbaro, na verdade estaria cometendo um outro equívoco, outro grande erro. E Jesus mostrou que nós não temos esse direito de levantar a voz para outra pessoa, muito menos de agredir uma outra pessoa, porque nós também estamos em vias de recuperação, de aprendizagem. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Deveis perdoá-lo não 7 vezes, mas sim 70 vezes e 7 vezes. A primeira vez que eu estou saindo, um tempinho, eu pensava assim, legal, 7 vezes 7, 49, 7, 70 vezes 7, 490. É só contar, Mas não, Jesus falava do número do infinito, E na verdade não tem um número. Quantas vezes for preciso você perdoar? Nós perdoamos. Um breve conto. Vocês têm ideia? Não sei se você já contou essa história que Leila talvez já tenha ouvido. Gelson, ouviu? Por que o amor separa e o ódio une? Estranho, Então, eu vi esse ponto, foi em Bom Jesus, eu tenho atrás quando eu morava em Bom Jesus. Por que o amor separa e o ódio une? Eram 3 amigos, Vou colocar lá. Marcelo, os nomes são todos fictícios, gente? Tudo é mera coincidência. Marcelo, Eduardo e Gelson. Ninguém conhece essas figuras. Então, Marcelo foi visitar o Eduardo. Marcelo tinha sido desentendido com Gelson. Na ficção, gente, pelo amor de Deus. Não é nem como. Mas desentender é bom, já que o ódio une, Porque quando a gente ama, resolve e não se vê mais. Aí chegando até lá, eram uns 3 amigos. Chegando até lá, fui para casa de Eduardo, visita Eduardo, conversa bem. Como é que tá? Vai bem, aquela coisa toda. Mas chegou a hora que não deu mais assunto. Aí eu falei assim, lembra aquele rapaz que era amigo nosso lá, Não fala nem o nome dele. Só se você falar em Gelson, eu já estou todo arrepiado. Como é que tá ligado, Não fala, não vou falar não vou mudar de assunto. Aí conversou. Chegou na hora, o Marcelo vira para o Eduardo e falou, o que aconteceu? Ele quebrou a perna? Aconteceu alguma coisa com ele, uma cirurgia, ele está muito doente, doença grave? Não, ele deu uma soma muito grande na loteria. Nossa, tanta gente boa, logo ele foi fazer isso. Deus não viu, O que acontece? A gente está ligado pelo ódio. E por que o amor separa? A mãe cria o filho, Está ali o tempo todo, educa, dá o que é possível educação, aquela capacidade, e uma hora ele precisa ir embora, ao mundo, para o Japão. Está resolvido. 2 amigos estão resolvidos, foi para o lado, continuam se amando, mas se separou pela distância porque está resolvido. O amor, ele expande, ele pode separar, e o ódio mantém os 3 juntos. Aí até hoje, você vai ver Marcelo, Gelson e Eduardo. Por quê? Imantado pelo ódio. Mas é uma verdade. Porque você quer queira ou não, nada faz você se desligar daquela pessoa, porque não se perdoaram. Vão se perseguir além do túmulo. Então é para parar para pensar. Não quer dizer que você vai esquecer a ofensa, mas nós temos que parar para pensar no perdão. Por isso que o amor muitas vezes ele vai separar e o ódio vai unir, porque vai manter imantados. Deu para entender, gente? Agora esses 3 se amam muito, nada disso não. Algumas sugestões para exercitar o perdão. Não crie ídolos infalíveis, pois todos nós somos passivos de equívocos, aquilo que nós falamos anteriormente.
porque isso é muito importante. É importante saber que o nosso modelo e guia é o Mestre Jesus. Sempre assim. Por mais que tenhamos na doutrina mensageiros como Chico Xavier, Kardec, próprios palestrantes que nós conhecemos, os amigos, eles têm a sua tarefa, vamos pedir por cada um de nós, mas tirando Jesus, né, e esses que já conseguiram também fazer o seu legado de trabalho, como esses já se desencarnaram, todos nós somos falíveis. A qualquer momento podemos cair. Precisamos de uma ajuda, de uma orientação, de uma palavra de uma criança, de prece, e por aí vai. Seja sempre você, com todo conhecimento, prática de pensamentos e ações. Escolha a trilha de seu caminho, mas esteja preparado para o fruto de vossas escolhas. É por isso que temos que ter consciência sobre o que nós vamos fazer e escolher, e não culpar o outro. E de preferência as boas escolhas, porque já acumulamos muitas vezes sofrimentos desnecessários que já adquirimos nessa própria existência. Permita que o outro traça a escolha de seu caminho, oriente com amor e liberdade de ação. Muitas vezes nós desistimos das pessoas, brigamos com as pessoas, porque elas não querem seguir o modo de pensar, não querem estar aqui conosco. Às vezes o outro se diz ateu, mas muitas vezes ele é mais cristão do que nós, que estamos estudando, estamos trabalhando, e estamos tantas vezes na casa espírita. Então, as pessoas, Kardec, adoravam discutir, debater com ideias diferentes, contrárias dele. Porque as ideias, elas têm de ser discutidas, e não as pessoas. Nós geralmente discutimos as pessoas, discutimos com as pessoas, e não as ideias que elas estão para resolver. Normalmente num colegiado ou numa assembleia, a gente tem que estar focado na melhor ideia, mas essa melhor ideia necessariamente não tem que ser a sua ou a minha, uma vez. Uma melhor ideia para o grupo. E uma vez que, pelo fato da sua não ter sido aceita, olha o orgulho do egoísmo, né? Nós temos que adotar a melhor através de debater. Por que eu me identifico na doutrina espírita? Porque quando nós estamos estudando, não necessariamente uma palestra, uma orientação que eu vou fazer, uma conversa, nós estamos ampliando o conceito. Cada um vai falar, no período que estudou o livro dos Espíritos, o que entendeu, e vamos trabalhando aquilo ali. Mas ninguém tem a razão, não, estamos trabalhando o conceito junto. E Kardec gostava disso, de debater as ideias, de confrontar as ideias, mas não de discutir com as pessoas. Porque quando sai dali, você continua a amar aquelas pessoas, continua a aceitar aquelas pessoas. E nós temos um hábito que já está terminando, estamos deixando pela estrada, de querer que as pessoas pensem semelhante a nós. Que elas são nossos amigos por pensar semelhante a nós. Mas nós já sabemos que Deus não criou nenhum espírito igual, nem nossos filhos, ninguém. Então nós temos que ser mais rígidos conosco para entender e compreender, e ser mais caridosos com o próximo também. Não alimente culpas ao longo da sua vida. Procure uma forma de superar as faltas, dando novo rumo à sua trajetória. Isso é muito importante também. O que foi feito, não tem como voltar atrás, mas reescrever. Buscar um novo homem, né? Quantos de nós, na condição de pai, de mãe, agimos de forma temperamental, de uma forma bruta que não gostaríamos de ter usado? Vem hoje para o filho, para o neto, conversa. Olha, eu não agi da forma legal. Eu gostaria de ficar retratando com você. Às vezes eu fui entendendo o que ele precisava. Foi o melhor que eu pude fazer. Mas eu quero me retratar com você. Vamos quebrar isso. Vamos abraçar o pai, o tio. Vamos dizer que eu amo. Por que não? Vamos renascer na própria existência. Eu preciso esperar uma reencarnação para ter novas ações com o meu familiar, com o meu amigo, aquele que eu disser de aniversário. Vamos parar para pensar nas pessoas em que nós estamos coligados ao trabalho, ao ambiente de trabalho. Por que eu estou aqui? Por que eu vim parar aqui? Por que minha mesa está no outro canto? Por que eu não tenho mais mesa? Vamos parar para pensar, mas no sentido sempre de que tudo é para que nós possamos crescer. Possamos crescer e ser um instrumento divino. Porque todos nós também somos mensageiros de Cristo. Todos nós podemos ser ceifas. Todos nós podemos dar nosso exemplo. Coloque-se no lugar do outro, trabalhe com orgulho e egoísmo. Será que jamais ferimos alguém? Quantas vezes?
Olha, pai, o senhor lá que fala tão bonito lá, né? Olha, pai, tá vendo? Minha família, agora calma um pouquinho. A minha família vem assistir eu falar o que vocês chamam de palestra. Vocês pensam que era para poder dar um apoio? Para poder dizer, olha que meu marido está ali, vamos se motivar para ele ficar dizendo, não. Para observar se eu estava fazendo em casa. Mas você próprio se cobra sobre isso, né? Por quê? Porque será que nós ferimos alguém? E o ferir não precisa verbalizar, não. É você não dar atenção. É você não prestar atenção na fala do outro. É o outro que está falando, você está deixando usar. É o outro que está falando e você está entendeu? E já julgando. Quantas vezes, né? Jogou com a mochila nas costas, você está dizendo, ó, tá vendo? Já não quer mais nada, já está com a roupa ali, está deixando o pau. Não, é porque eu trouxe a roupa para lavar, porque eu trouxe algo mais, eu vou dormir. E a gente tem essa mania. Então, assim, nós temos que parar para pensar sobre esse ferir. Chico às vezes falava, o próprio Francisco dizia assim, Senhor, que eu não seja o causador de ferir alguém, de magoar alguém, que eu seja magoado, né? Porque é muito ruim. Quando a gente já paramos para pensar, já fizemos aquela reunião de família e falamos assim, o que você acha de mim? O que você acha sobre mim? Né? Nós vamos estar preparados, porque muitas vezes nós passamos uma leitura de quem nós somos que a gente não tem nem ideia de quem sejamos. E não fomos criados para oprimir ninguém e nem sermos oprimidos. O pensamento é criador e se propaga no fluido cósmico universal. Logo, verifique as faixas que trafegam e sintonize sempre no bem. Tem um estudo de Leon Denis, que eu já fiz aqui, sobre 5 passos do pensamento. O pensamento é material, ele se propaga no fluido cósmico universal. Então, se eu estou aqui e falo uma coisa que não é boa, isso vai se propagar e vai voltar para mim. Mas se eu falar com toda veemência, com todo amor, com toda energia, né? Por exemplo, eu vou falar para ele, que todos sejam felizes, que todos estejam ditosos, que todos estejam em paz, isso se propaga no infinito e retorna. Isso é um mantra, são palavras. O pensamento você pode evitar de verbalizar, porque nem sempre o pensamento vai ser nosso. E nem sempre você vai ter que responder. E principalmente naquele momento do auge da discussão, em que na nossa casa são os maiores testes que nós temos, e que realmente somos quem somos, é que nós temos que parar para pensar e colocar ali o apagador do fluido cósmico universal, que é um pouquinho da água na boca, é contar até 10, ficar contando, levar o pensamento, orar, aguardar e não falar nada, né? Outro dia, assim, uma discussão familiar em casa, meu filho mais jovem estava assim, enfurecido, falando aquela coisa, eu tinha com minha esposa, e eu fiquei parado olhando para ele, assim, lá no fundo dos olhos, olhando, e eu acho que estava debochando, naquele momento eu não podia falar. Eu senti vontade de não falar, e só olhei no fundo dos olhos dele. Outro dia falou, pai, por que o senhor me olhou daquele jeito? Por que você olhava? Eu falei, filho, quando eu olhei no fundo dos seus olhos, eu busquei os olhos de Bezerra e de Maria. Era ali que eu estava buscando os olhos de Maria e de Bezerra. Poxa, pai. Aí ele abaixou a cabeça e saiu. Nem tudo se deve falar. A bibliografia, né, que são os livros pesquisados, vou passar rápido aqui, ganhar um tempo. Agora nós temos uma mensagem reflexiva. Eu gosto muito dessa mensagem, eu não sei se alguém conhece. Retrato de mãe. Já ouviu falar, Eduardo? Já ouviu falar dessa mensagem? Pelo Espírito de Maria Dolores, alguém já viu? Pelo médico Francisco Xavier. Retrato de mãe. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem. O céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, lembrada de celestes esplendores que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça de feliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase em oração, ela diz:
Meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica interpelado, claramente agressivo. Sou morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar em Judas, do traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei rei, julguei poder fazê-lo rei, mas a pena lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. Em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora, nada sabeis da minha mágoa que me agita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei que a dor te causa remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou, rude e pálido: mãe, não venhais aqui com mentira e sarcasmo, depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar a dor, sem mais poder fugir da vida verdadeira. Fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que forjava o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou os conjuros, chamou-me monstro por sinal, disse que eu era unicamente um espírito do mal, intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que prestasse o meu regresso para a zona infernal de onde eu vinha. Ah, detesto lembrar da horrível mãe que eu tinha. Não me falei de mães, não me falei de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente: por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo, a vida maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas do bendito esquecimento. No existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor, ou anjo celestial de que preciso a luz? No entanto, ela fitava frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou a mãe de Jesus. Se Maria, com todo o sofrimento, teve a capacidade, a condição de perdoar, o que nos resta tentar? Ou não tentar? Ou por que não tentar? Pois sabemos que o perdão, ele vai libertar. Meus amigos, meus irmãos, com todas as dificuldades que tens, o temor em cada coração, nunca perca a oportunidade de pedir ajuda ao Mestre para que possa em seu coração trilhar as vias do perdão. O perdão que liberta, o perdão que constrói. Apesar da dor atroz de a cada dia nos arrastar, sabemos que se magoamos no hoje, no passado não fora diferente ao que tenhamos magoado. Mas sabemos que à medida que perdoamos e podemos ser perdoados, nova vida trilhamos sem precisar renascer. Mas precisamos sim crescer nas vias do amor, na oportunidade de cada ser. Porque somos irmãos em Cristo, somos irmãos do Evangelho de luz. Se viemos e estamos aqui, é que cada um tem condições de seguir a sua cruz. Mas sabendo merecedores da oportunidade que temos, não vamos jogar fora.
não vamos desprezar quem amamos e a luz que Jesus a cada dia nos faz libertar. Por que não perdoarmos? Por que não amar? Temos, cada um de nós, a partir de hoje, do ontem e do amanhã, a oportunidade do sol de rever nossas ações, as nossas condutas. Queremos seguir de mãos atadas, acorrentadas, amordaçadas, seja a nossa escolha, mas por que não nos libertar e amar e seguir sendo o obreiro da boa nova e podendo os outros se libertar? Que Jesus permita nos ajudar e que o perdão seja a nossa dádiva, a nossa luz. Que assim seja, em nome de Jesus. Somos livres para decidir sobre nossos atos, muito embora nos tornemos escravos de suas consequências. E o recado final para todos nós é: fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar um pouco do que tem a quem tem menos ainda, e quer seu doador faz sua alma ainda mais linda. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Convido vocês agora a cantarmos esse refrão, mas pensando naquele irmão em que temos dificuldade de ainda perdoar. E vamos ofertar essas coisas mentalmente, por que não? Se queremos nos libertar, vamos lá? Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Graças a Deus que Jesus abençoe a todos nós. Obrigado pela oportunidade de aprendermos juntos. Agradecemos o nosso irmão Marcelo Leite pela palestra esclarecedora, a terceira palestra que eu assisto aqui na casa sobre perdão.